E aí, pessoal, tudo bem? Hoje trago uma história surpreendente que nos faz refletir sobre os altos e baixos que podem surgir nos relacionamentos. É um relato meio maluco para alguns, de uma esposa que um dia desejou um relacionamento aberto para justificar uma traição. Mas, como veremos, a vida sempre guarda surpresas inesperadas. Vamos lá? Minha esposa e eu temos uma jornada de uma década juntos, sendo 8 desses anos como marido e mulher. Nos conhecemos durante nossos dias de faculdade e fomos aquele primeiro e único amor um do outro. Acreditava com todo o meu coração que nossa conexão era única e que tínhamos um relacionamento belo e sólido. No entanto, o tempo nos ensina que as coisas nem sempre são como parecem. Um dia algo mudou. Minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa e no início sentiu dificuldade para se entrosar. Ela sempre foi uma pessoa reservada, o que dificultava as coisas. No entanto, com algum incentivo, ela fez amizade com um grupo diversificado de meninas. Algumas eram solteiros, outros divorciados e alguns estavam namorando, mas ainda não haviam dado o passo para o casamento. Fiquei feliz que ela estivesse fazendo novas amizades, mas aos poucos percebi uma mudança no ar. Ela começou a sair para beber e festejar com suas amigas, muitas vezes seguindo os planos delas. Essa mudança de comportamento me preocupou e eu não pude deixar de tentar conversar com ela sobre isso. No entanto, ao mesmo tempo, eu não queria ser alguém que a restringisse. Essas mudanças começaram a afetar nossa vida íntima e nosso quarto deixou de ser um lugar de conexão. Enquanto minha esposa explorava esse novo mundo, a empresa dela ganhou um novo gerente. Ela e suas amigas estavam intrigadas com ele e o seu jeito de lidar com problemas que pareciam ir além do trabalho. Isso me deixou desconfortável e me levou a questionar o fascínio que ela estava desenvolvendo por esse homem. Tentei falar sobre minhas preocupações sobre isso, mas ela se afastou do assunto. Para minha surpresa, ela começou a mencionar a ideia de casamento aberto como uma forma de reacender nossa relação. Isso me fez refletir profundamente sobre nossa jornada até agora e as expectativas que tínhamos construído até ali. Em um momento, ela até perguntou se eu me arrependia de não ter tido mais experiências com outras mulheres antes do casamento. Minha resposta foi uma declaração de que ela era tudo na minha vida, tudo o que eu desejava e precisava. Nossas conversas revelaram mais do que eu poderia imaginar. Vi um lampejo de tristeza em seus olhos, o que me levou a acreditar que havia algo mais profundo acontecendo dentro dela. No entanto, antes que eu pudesse explorar essa sensação, ela mudou rapidamente de assunto. A ideia de casamentos abertos continuou a surgir. Suspeitei que talvez isso tivesse alguma relação com o novo gerente em sua empresa, mas ela negou veementemente. Depois de um período de reflexão, ela me contou que estava sentindo que estava perdendo algo na vida. Ela queria experimentar coisas novas, mas também tinha medo de me perder. Foi quando essa ideia surgiu como uma opção aparentemente segura para ambos. Com cautela, definimos regras para proteger nossa relação, mas logo a realidade mostrou sua cara. Nossa, que rostinho lindo você tem, não é mesmo? Faz assim, deixa aquele like generoso, se inscreve no nosso canal e divirta-se. Continuando, apesar das precauções que tomamos, as coisas tomaram um rumo inesperado. Minha esposa começou a ter encontros e até mesmo se envolveu com o gerente da sua empresa. Enquanto isso, eu também tive algumas experiências, mas nada que me fizesse sentir verdadeiramente realizado. Minha esposa notou meu distanciamento e tentou se reconectar, mas algo havia mudado em mim. Em meio a tudo isso, eu acabei conhecendo uma mulher incrível, uma imigrante da Coreia do Sul. Nossos encontros foram repletos de conversas estimulantes e intimidade profunda. O contraste entre essa nova experiência e a minha relação com minha esposa foi dolorosamente evidente. Enquanto minha esposa tentava reconstruir nossa conexão, a inocência e pureza que tínhamos parecia ter desaparecido. As coisas continuaram a se desdobrar de maneira inesperada e minha esposa começou a questionar o relacionamento que eu havia desenvolvido. A ironia era clara. O que antes fora sua ideia, agora estava gerando incertezas em sua mente. Nossas ações tinham consequências mais profundas do que jamais poderíamos ter previsto. Bom, a decisão de abrir nosso casamento foi um passo audacioso. No entanto,
Nunca imaginei que isso fosse desencadear uma série de eventos e emoções que nos levariam a uma encruzilhada. Minha esposa revelou que a influência de seu grupo de amigos foi o que a levou a considerar essa possibilidade. A pressão para explorar e viver novas experiências a fez duvidar de suas próprias escolhas de vida. A chegada do novo gerente em sua empresa trouxe consigo um apoio surpreendente a essa nova dinâmica. Ele a encorajou a abraçar a liberdade e a autodescoberta, que ela descreveu como emocionante e intoxicante. No entanto, o preço dessa aventura começou a pesar sobre ela, e ela percebeu que o que tínhamos era verdadeiramente especial e único. As emoções se intensificaram quando minha esposa percebeu que ela estava comprometida em um relacionamento com um homem que não tinha a intenção de compartilhar sua vida com ela. A paixão passageira começou a carecer de substância e significado real. Enquanto isso, minha relação com minha amante me trouxe alegria e um sentimento de desafio que me faltava. A presença dela em minha vida era inegável, e isso começou a criar um abismo entre minha esposa e mim. À medida que o relacionamento de minha esposa com o gerente se desgastava, ela se viu em um turbilhão de arrependimento. A gravidade de suas escolhas começou a pesar sobre ela e ela finalmente percebeu que havia sacrificado algo precioso pelo que parecia ser um brilho momentâneo de empolgação. Sua autodescoberta rapidamente se transformou em um abismo de culpa e perda. Nesse ponto, minha esposa desligou-se de seus amigos e cortou contato com o gerente. Ela reconheceu que precisava priorizar nossa relação e começar a reconciliação. Sua determinação em reconquistar nossa conexão e mostrar seu amor foi impressionante. No entanto, como vocês sabem, a complexidade dessas emoções é inegável, e a estrada para a cura é repleta de desafios. Minha esposa finalmente encarou a realidade de suas escolhas. Quando o mesmo amigo divorciado sugeriu que sua amante a fazia feliz, foi um choque de realidade para ela. A ideia de que outra mulher estava trazendo alegria à minha vida fez com que ela percebesse a natureza insustentável de sua busca. Ela reconheceu a toxicidade desses amigos e sua ameaça ao nosso casamento. Enquanto isso, durante a nossa segunda sessão de aconselhamento, compartilhei mais detalhes sobre minha relação com minha amante. O conselheiro indicou que qualquer resolução seria difícil de alcançar enquanto minha amante ainda estivesse no contexto de nossas vidas. Ele sugeriu que marcássemos outra sessão para um futuro próximo, indicando que o tempo poderia ser um aliado em encontrar uma solução. A situação continua a evoluir de maneira surpreendente. Decidi me mudar para um apartamento que pertence ao meu irmão, a um preço simbólico. Enquanto me aprofundo nas descobertas sobre o comportamento da minha esposa e do gerente, em nossa segunda sessão de aconselhamento, fica claro que há muito mais a ser explorado. A busca por soluções e mudanças está em andamento. Minha esposa está determinada a reconquistar meu coração e provar que nossos sentimentos únicos e especiais ainda podem ser reavivados. No entanto, as revelações que surgiram sobre o comportamento dela e do gerente lançam uma sombra sobre tudo o que vivemos até agora. As perguntas dos leitores do Reddit levaram a revelações difíceis, mas importantes. Primeiro, questionei minha esposa sobre o que aconteceu antes da abertura do casamento. Com relutância, ela admitiu que houve toques e proximidades, mas ela argumentou que não era trapaça, apenas uma apreciação da beleza um do outro, entre ela e o tal gerente. Quando questionei sobre a mudança na visão dela em relação ao gerente, ela disse que ele começou a se distanciar do grupo. A virada veio quando ela ouviu uma conversa entre ele e outro colega. Ele a descreveu como uma distração, deixando claro que não tinha intenção de terminar com sua noiva. Essa relação abalou profundamente minha esposa, e ela percebeu como ela foi enganada por uma ilusão. Em meio a lágrimas e emoções, perguntei se ela ainda me amava, e quando ela parou de me amar, ela olhou nos meus olhos e afirmou que nunca deixou de me amar. Ela admitiu que seu envolvimento com o gerente foi um erro, uma busca por algo diferente, que ela confundiu com amor verdadeiro.
Ela deseja reconstruir o que tínhamos, sentir a conexão que foi abalada. A sugestão de um recomeço nos pegou de surpresa. Ela sugeriu que nos afastássemos, retornássemos às nossas raízes e reconstruíssemos a base do nosso relacionamento. Porém, reconheci que não seria justo com minha amante. Precisava de tempo para processar tudo isso. Sua reação foi intensa, como um colapso emocional. A terapeuta interveio, sugerindo que um período de separação poderia ser benéfico para ambos. Nossa jornada de reconstrução e cura estava apenas começando. Um dia cheguei em casa, comecei a arrumar as malas quando minha esposa recebeu uma chamada de vídeo em seu laptop. Para nossa surpresa, era uma de suas ex-amigas, visivelmente emocionada. Parece que depois de minha esposa ter se afastado, essa amiga e o gerente começaram a flertar por conta própria. Mas aqui vem o choque. Ela estava grávida e, por incrível que pareça, o gerente transformou-se completamente após descobrir a gravidez dela. Parece que ele tinha uma outra face, uma muito pior. A situação se deteriorou rapidamente. A ex-amiga tinha um namorado com quem ela vislumbrava um futuro, mas ela só entrou em um relacionamento por curiosidade. Ele descobriu uma troca de e-mails entre os dois discutindo a gravidez e o gerente a acusou de tentar prender ele. Resultado? Ele a deixou e ela entrou em contato com minha esposa sobre a impressão de que ela havia salvo nosso casamento. Finalmente, tive a oportunidade de conhecer essa ex-amiga pessoalmente. Seu rosto mostrava sinais evidentes de desgaste e exaustão. Ela estava claramente abalada, com olheiras profundas e olhos avermelhados, indicando falta de sono e uma luta interna. Ela me agradeceu por concordar em encontrá-la e imediatamente pediu desculpas por seu papel na aventura da minha esposa. O que parecia impossível aconteceu. Minha esposa e a ex-amiga voltaram a falar. O motivo? A ex-amiga queria assumir a responsabilidade pelo seu papel na situação e enfrentar suas ações de frente. Ela compartilhou sua dor profunda e os sentimentos de nojo que sente por si mesma após a perda de seu filho e do amor de sua vida. Ela acabou perdendo o filho que esperava do gerente. Conversamos e ela explicou que a reunião era, de certa forma, uma forma de punição para ela mesma. Ela estava em um estado de autodesprezo e viu a exposição do gerente como um ato de poder, uma chance de recuperar algum controle sobre sua vida. Ela também compartilhou detalhes sobre como minha esposa a ajudou a expor a verdade a todas as partes envolvidas. Voltando à minha antiga casa, uma cena inesperada. Minha esposa estava olhando nossas fotos de casamento com lágrimas nos olhos. Ela tentou se aproximar, mas eu mantive uma certa distância. Ela queria me oferecer almoço, e apesar de sua tentativa de se reconciliar, eu disse que não estava com fome, que só precisava pegar algumas coisas antes de seguir em frente. Minha esposa também tinha algo para me mostrar, uma mensagem que havia recebido há 2 dias do ex-gerente. Parece que ele estava repreendendo-a mesmo de um novo número, já que ela havia bloqueado o antigo. Fiquei surpreso ao saber que minha esposa ajudou a expor a verdade, unindo forças com a ex-amiga. Essa revelação deixou claro que minha esposa estava disposta a fazer a coisa certa, mas também reforçou que, apesar disso, nossa situação não mudou. Continuamos em caminhos separados, cada um lidando com suas próprias emoções e desafios. Em uma reviravolta, informei a minha esposa que estaria interrompendo o aconselhamento matrimonial e optando pelo aconselhamento individual. Essa decisão a pegou de surpresa e a fez ficar mais calma. Expliquei que meu objetivo é abordar minhas próprias emoções e questões, e não a dinâmica do casamento. É verdade que eu me sinto entorpecido em relação a ela, algo que ela entendeu. Sua reação é compreensível, dado o tempo que levou para eu tomar essa decisão. Acredito que a abordagem individual seja a mais apropriada para explorar o turbilhão de sentimentos que tenho em relação a tudo o que aconteceu. Em um passo significativo, consultei um advogado de divórcio. Essa decisão não significa que estou ansioso para lutar pela separação, mas sim que estou buscando proteger meus interesses
e estar preparado para todas as possibilidades futuras. A verdade é que meu desejo de lutar pelo casamento diminuiu consideravelmente. Após minha saída, houve um momento tenso quando minha esposa tentou iniciar a nossa intimidade. Minha recusa resultou em um confronto, onde ela gritou suas frustrações. Ela perguntou o que minha amante oferece que ela não pode oferecer, e suas palavras ecoaram tão alto que tenho certeza de que os vizinhos ouviram. Bom, não foi ela que pediu o relacionamento aberto? Enfim, foi nesse momento que a dura realidade se tornou visível para minha esposa. Ela começou a ver as consequências dolorosas de suas escolhas. Infelizmente, nem sempre podemos consertar os estragos causados por nossas ações. Ela está começando a perceber que, embora possa se esforçar para mudar, o passado deixou marcas profundas em nosso relacionamento. A situação entre minha esposa e eu continua complexa, e é impossível prever o que o futuro reserva para nós. Eu não tenho mais vontade de continuar com isso, e ela está tentando, mas eu não sei.